possível 3 meses depois ele voltar com essa. Mas aparentemente, pelo menos não de forma pública, isso foi 100% esclarecido. O Palmeiras se manifesta. Como é que você está vendo essa guerra de bastidor e a conduta em geral do John Textor? Eu acho que finalmente chegou a hora da verdade, a hora da revelação para esse dirigente que a gente está aprendendo a conhecer, da mesma maneira que ele está aprendendo a nos conhecer, não só no ambiente do futebol, mas também o ambiente brasileiro de maneira geral, a vida, como nós entendemos as coisas aqui no Brasil. Então esse é um processo normal. Mas há 3 meses ele falou que o campeonato brasileiro de 2023 tinha sido manipulado. Foi o que ele falou, com base em um relatório que ele pediu a uma empresa, que ele encaminhou ao STJD com uma solicitação de inquérito, e essa solicitação foi rapidamente descartada pela Justiça Desportiva. 3 meses depois ele volta a falar nesse assunto, mas já começa a reformar algumas declarações, dizendo que não necessariamente é a Série A, não necessariamente é o ano anterior e tudo mais, tal como a gente pôde ver aí. Então eu acho que é preciso entender quem é este dirigente, né? Na chamada era das SAFs aqui no Brasil, ele compartilha com o Ronaldo os rostos, né, principais desse momento. Mas o Ronaldo é uma figura completamente diferente dele. Tem o grupo que comanda o futebol do Vasco, existem outras SAFs, a do Fortaleza, que é diferente. São instituições com as quais é mais difícil estabelecer uma relação direta. Eu estou falando da opinião pública agora. Mas em relação ao Textor, é uma pessoa. Ele é o dono, ele é o chefe, né, de um clube com a história que o Botafogo tem, com a importância que o Botafogo tem. Então, até agora, as aparições dele, que são sempre muito peculiares, elas confundem em relação ao que a gente esperava. De um cara moderno, de visão de vanguarda, que teoricamente teria sido enviado do futuro para o futebol brasileiro, já que ele tem participação no futebol na elite, na Europa, e ele é um executivo americano. Então você só deveria esperar modernidade de uma figura como essa. Também pelo fato dele se apresentar desse jeito. Ele se apresenta como um agente da mudança que o futebol brasileiro precisa há tanto tempo. Mas outras atitudes dele são atitudes típicas de um cartolão brasileiro, como qualquer outro. E cartolão brasileiro como qualquer outro, nós temos vários. Ninguém precisa vir de outro lugar, assumir a SAF de um clube histórico como o Botafogo para se comportar como aquilo que existe aqui. Que é muito problemático, que joga sempre para a torcida, que não se importa com a gravidade das palavras que diz. Então, nesse caso, ele apenas falaria um outro idioma e se vestiria de um outro jeito, melhor, mais elegante, do que a maioria por aqui. Gosta de andar de skate, esse negócio todo é uma figura diferente. Mas não dá para se apresentar desse jeito e agir do outro jeito. Então, assim, se ele é mesmo, por isso que eu falo que chegou a hora da revelação, se ele é mesmo essa figura moderna, enviada do futuro, ele tem as provas do que ele está falando, é de fato algo escandaloso, bombástico, significaria a implosão da estrutura que nós temos aqui, e nós deveremos a ele um agradecimento pela coragem e pela forma como ele nos ajudou. Agora, se é o cartolão, ele não tem nada, ele está jogando para o torcedor, e aí eu acho que a própria permanência dele aqui deveria ser discutida de uma outra maneira. Não que ele seja expulso do Botafogo, nada disso é possível, ele adquiriu, ele vai continuar e tal, mas deveríamos enxergá-lo a partir desse momento, se de fato ele não tiver nada, ou se for alguma coisa muito insignificante, para fazer todo esse estardalhaço, nós deveríamos olhá-lo de uma outra maneira. Pois é, Zupa, rapidinho também, só para a gente falar nesse assunto, mas a cada fala, a cada entrevista do John Textor, parece que a credibilidade dele vai diminuindo um pouco, porque as provas não aparecem, e aí ele fala, eu quero entregar para a polícia, mas para que dizer então que eles têm essas provas, se ele só quer falar com a justiça sobre isso? E aí ele fala sobre o CBF, e vai e volta, e a gente fica aqui querendo saber das provas que não aparecem. E aí vem o Palmeiras dizendo, a gente vai te colocar na justiça e a gente vai te processar, porque eu acho que mais do que citar o Palmeiras, por todo o estardalhaço que começa a acontecer e começa a movimentar o futebol brasileiro. Quero a tua opinião sobre ele e sobre também o que o Palmeiras está fazendo. E a gente vai, assim, desde o fim do Campeonato Brasileiro, desde o ponto de início dessa história toda é o Palmeiras e Botafogo, aquela virada, né? Então, de 23, daquele jogo
para o final do campeonato, para o relatório, para as primeiras entrevistas sobre esse caso de agora, e com a revelação, a cada nova manifestação, a gente vai entendendo mais o que está acontecendo e tendo uma visão mais clara do negócio. E a impressão que eu tenho ficado nas últimas manifestações do John Textor, é que ele está misturando duas coisas diferentes. Porque, assim, esse vídeo divulgado foi uma entrevista que ele deu para o próprio Botafogo, né? Para um conteúdo próprio do Botafogo, e era um vídeo longo, de quase 15 minutos, onde ele fala muita coisa. Mas ele basicamente fala, e o áudio que ele diz ter, e nós não vimos ainda, mas ele diz ter, ele fala de um árbitro de uma divisão menor, com um sotaque carioca, ou seja, não é do Campeonato Brasileiro de 2023. Certo. Assim, nós sabemos, e está claro, público, desde o ano passado, que o Brasil convive a sombra perigosíssima da manipulação de resultados devido ao mercado de apostas. A gente sabe disso, né? A Polícia Federal sabe disso, né? Isso é uma operação deflagrada da Polícia Federal, inclusive com atletas já punidos fora do Brasil, banidos de jogar, etc. e tal. E a impressão que eu tenho é que esse caso que o Textor suspeita ou diz ter prova em relação ao áudio está muito mais ligado a uma investigação que o Brasil convive de manipulação de resultado em alguma divisão do que uma manipulação concreta no resultado final do Campeonato Brasileiro de 23. Sim. E ele está misturando as coisas. O tempo inteiro ele associa essa suspeita de corrupção que pode existir ligado a algum árbitro em algum jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, com o que aconteceu. E não tem nenhuma evidência concreta disso. Então, embora no vídeo ele fale, não, eu estou falando muito antes do Botafogo ser envolvido, na entrevista que ele deu para o GE na semana passada, depois do jogo do Botafogo com o Bragantino, ele fala, vocês vão ver, em 30 dias vocês vão ficar sabendo o que aconteceu com o campeonato, porque eu tenho provas que houve manipulação em 21, 22 e 23. Só que esse áudio de uma divisão menor não tem nada a ver com essa história. Então ele está misturando duas coisas diferentes. Uma investigação suposta de alguma manipulação de algum jogo do futebol brasileiro com um campeonato que o Botafogo perdeu de maneira vergonhosa e que ele não consegue explicar o porquê. Nesse próprio vídeo que o Botafogo divulgou, acho que foi no sábado, né, com a longa explanação do John Textor, ele chega a falar que os jogadores, que enquanto as pessoas tentavam entender o que acontecia com o time do Botafogo, na verdade, os jogadores estavam abalados porque eles perceberam o que acontecia fora do campo. Ele está o tempo inteiro misturando as coisas. Então, mas aí ele morde e assopra em vários momentos. Aí ele fala isso, ele fala, não, mas o Palmeiras não estava envolvido. Mas durante todo esse processo, ele leva a crer que o Palmeiras foi propositalmente beneficiado. E aí ele vem buscar um jogo de 22 com Fortaleza. Né? O relatório que ele enviou ao STJD dizia que o Botafogo deveria ter 19 pontos a mais do que tinha. Isso é uma loucura, né? Isso é uma grande loucura. 19 pontos. É isso que ele quis que as pessoas acreditassem. De um relatório feito por uma empresa que ele contratou. Eles contrataram. E assim, eu sinceramente não sei se o Palmeiras tem caminhos legais para processar o Botafogo. Porque, inclusive, ele fala que o Palmeiras aparentemente não estava envolvido. Então, assim, legalmente, eu não sei até onde o Palmeiras pode ir. Mas o incômodo do Palmeiras com a situação, eu entendo. Porque, de uma forma ou de outra, não só contente em descredibilizar a conquista histórica que o Palmeiras teve no ano passado, ele vem falar de 2022, que o Palmeiras ganhou também com sobra, onde ele cita o jogo do Palmeiras com Fortaleza. Então, talvez o Textor tenha evidência de manipulação de algum ou de alguns jogos do futebol brasileiro. Talvez ele tenha, como a Polícia Federal também tem. Mas ele está tentando o tempo inteiro vincular isso à maneira vergonhosa que o time dele fracassou no Campeonato Brasileiro. E isso não, aparentemente, até o que a gente tem em mãos, uma coisa não está ligada à outra. E ao tentar encontrar algum motivo para justificar o fiasco do Botafogo no último Brasileiro, ele apela para essas histórias que aparentemente ele tem na manga, mas não estão conectadas. A maneira como as coisas funcionam no Brasil torna estatisticamente impossível que não haja nada no futebol. Sim. É impossível. E o escândalo que começou em Goiás e se alastrou, que o Gustavo acabou de mencionar, mostra que as coisas acontecem. Sim. As declarações do Textor, elas são diferentes desde 3 meses atrás. Porque ele fala sobre corrupção de arbitragem. Sim. No escândalo das apostas não aparece um árbitro. Só jogadores, é verdade. E quando se fala na arbitragem, está se falando sobre um outro tipo de coisa. É tão grave quanto. Não estou fazendo um ranking aqui de problemas. Mas é outra coisa.
Então é por isso que ele deveria ou tomar mais cuidado ou falar menos e apresentar